Caião, a igreja, então, depois de tudo que você falou hoje, a igreja, então, nunca foi noiva como ensinam hoje? Não é que ensinam hoje não, cara. Quem ensinou isso foi Paulo. É porque você não leu o Novo Testamento. Se você lesse o Novo Testamento, você estava salvo de um monte de ignorâncias. Bastava ler, todo mundo tem um Novo Testamento. Bastava ler. E aí você ia ver que a verdadeira igreja é a noiva do Cordeiro. Sempre foi e sempre será. Antes mesmo de haver igreja com esse nome, sempre que gente no mundo inteiro viveu como povo de amor, verdade e justiça para Deus, é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não é feita de cristãos, é feita de seres humanos que amam, que creem, que têm fé, que socorrem o próximo. Então, a verdadeira igreja nunca não existirá. Eu fico vendo vocês falarem aí, como o nosso irmão de hoje, eu esqueci o nome dele, lá de Rio Fernando, Grande, Porto Alegre do Norte. Porto Alegre do Mato. Norte, Fernando, né? Mato Grosso Isso, do Sul, Porto isso. Alegre do Norte, Mato Grosso. ele, ele mencionou isso, né? Da Associação de Salvação com a Igreja, e disse que ele era um desigrejado, porque ele já tinha ido na igreja presbiteriana, não aguentou, na Assembleia não aguentou, se ele ler mais aonde ele foi, não aguentou, e disse, então agora eu sou um desigrejado. Você não tem esse poder, Fernando. Você não tem esse poder de se tornar um desigrejado só porque você não frequenta as agremiações religiosas. A igreja é de quem está em Cristo. Em Cristo. Eu sou igreja porque eu estou em Cristo. É isso que me faz igreja. Igreja é fruto da confissão que saiu, por exemplo, da boca de Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aonde essa declaração é feita com verdade, com sinceridade, com fé, aí existe um ente igreja. Um ente igreja. Se eu for colocado numa ilha deserta, tem uma igreja lá. Onde eu chego tem igreja, porque eu sou igreja. Eu sou noiva do Cordeiro. Eu sou casado com o amor de Deus. Eu sou esposa de Cristo Jesus. Com milhares comigo ou sozinho, eu sou. Você é. Todo aquele que crê nele, mesmo que não aguente frequentar, imagina. Se a condição de Deus para alguém ser dele fosse ter estômago para frequentar reuniões que às vezes parecem bruxarias, parecem centros de amaldiçoamento, parecem cassinos de exploração, parecem entidades que só pensam em lucro como a máfia, não importando os meios nem os modos. Imagina só se Deus iria se associar ao ajuntamento solene, como ele pergunta lá em Malaquias, no capítulo 1 e no capítulo 2. Como é que vocês podem me imaginar associado a vocês, ao ajuntamento solene que é cheio de iniquidade de vocês? Eu não tenho nada a ver com os cultos de vocês. Ele diz lá em Malaquias, quem me dera chegasse alguém para fechar as portas do templo, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas vocês não querem entender. Por exemplo, em Malaquias, que fala isso, o pessoal só prega sobre dízimos e ofertas, que era uma coisa que tinha a ver com o judaísmo e com o sustento de um templo onde primeiro deveria existir um culto sincero, porque nem culto sincero, limpo e santo havia ali, só havia iniquidade no ajuntamento solene. Em relação ao que Deus diz através de Malaquias, quem me dera surgisse um cabra macho para fechar as portas desses covis que Jesus veio a chamar de covil de salteadores.
nos dias dele e nos dias de hoje, onde tudo ficou muito pior do que nos dias dele. Do que ele chamaria isso? Ele disse à igreja de Laodiceia que ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. E a igreja de Laodiceia era uma igreja legal, limpa e santa, comparado com o que está aqui à nossa volta. Vocês não têm ideia do nível de corrupção, de feitiçaria, de bruxaria, de antagonismo ao evangelho, de perversão do evangelho, maior do que aquele que acometeu a qualquer uma das 6 igrejas, entre as 7 igrejas do Apocalipse, das 6 que são acusadas. Só uma é liberada, de Filadélfia. Mas entre as 6 são todas purinhas, considerando o que se instaurou e foi naturalizado entre nós como coisa normal da igreja. Então, na realidade, minha gente, a maioria não entendeu, foi praticamente nada. Eu sou noivo, eu sou casado com Cristo. Mesmo que não houvesse mais ninguém, só eu era igreja. Eu nunca fui, jamais serei um desigrejado, porque eu sou igreja. Aonde eu estou, tem uma chance enorme de um ajuntamento igreja acontecer. Cada vez que 1 ou 2 ou 3 começam a se chegar a mim, a conversar comigo, e começam a crer, e começam a admitir, orar e invocar o nome do Senhor, um ajuntamento igreja está constituído. 2 ou 3 em meu nome, eu aí estou no meio deles. Quando eu entro sozinho e fecho a porta do meu quarto, eu sou uma igreja em intercessão. Eu valho mais do que uma multidão de gritadores que não oram, que choram sem lágrimas, que berram sem coração. Quando é que vocês vão entender que Deus não habita multidões, mas habita com o quebrantado e o contrito de coração, que uma pessoa sozinha vale mais do que o mundo inteiro de cristianismo? Quando é que vocês vão entender? No dia que vocês crerem no Evangelho, no que Jesus ensinou e falou, não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus, eu só repito aqui as coisas que Jesus disse. Quando vocês crerem, cara, vocês vão se converter como vocês nem imaginaram. Agora tem que ler o Evangelho, tem que conhecer, ou tem que me dar ouvidos. Agora não adianta me ouvir aqui agora, sai daqui daqui a pouquinho, abre no outro canal da internet, onde tem um maluco lá só falando em dinheiro, em prosperidade, em confissão positiva, em salvar a família brasileira com tradição, com propriedade, com morais cristãs, que são nada mais, nada menos do que apenas os mesmos costumes dos fariseus, dos escribas e daqueles que foram os piores adversários do Evangelho de Jesus na cara de Jesus, e que vocês chamam de os meus pastores. Aí vão fazer com que a palavra que nasce de um esforço enorme, todo dia, há anos, para chegar até vocês, seja lavada da cabeça de vocês e um monte de loucuras sejam implantadas de modo que eu fico aqui enxugando gelo, lavando sabão e enxugando gelo, porque não fica nada no coração de quase ninguém. Porque se vocês saem e vão lavar a verdade que vocês acabaram de ouvir de mim, numa multidão de pregadores que usam o nome de Jesus para distrair vocês do verdadeiro significado do Evangelho de Cristo. Quer aprender comigo? Fique aqui. E fique aqui. Se você estando aqui quer variar, vá ouvir o meu querido amigo Carlos Bregantin, meu querido amigo Ed Renekiewicz, vá ouvir os mentores do caminho da graça, vá ouvir o Sérgio Duzilek, na Igreja Batista de Marapendi, vá ouvir os meus irmãos da Fraternidade do Evangelho, vá ouvir gente boa, vá ouvir o Ronaldo Bezerra,
que prega o Evangelho com muita simplicidade de coração e que é pastor da comunidade da Graça na Vila Carrão. Vão ouvir gente que ainda restou por aí afora, no Brasil inteiro, aqui e ali, tem um testemunho aqui, um testemunho, são vagalumes. Mas vocês vão procurar luzeiros de luz negra, holofotes de luz negra, e ficam loucos, não sabem mais o que dizer, ainda termina dizendo, somos noivos, como dizem por aí hoje em dia. Não, cara, não é hoje em dia, é a vida inteira você que não leu nada. E olha que eu gravei o Novo Testamento todo, está aí no meu YouTube, o Evangelho de Carreirinha, para o cara nem precisar ler, para só chegar lá, tocar e ficar ouvindo na sequência. Se ele não quiser parar, vai tocar do Gênesis ao Apocalipse. Dias e dias, você pode até dormir ouvindo. No dia seguinte vai, qual foi o último ponto que você lembra antes de dormir? Volta para lá e ouve de novo. Deixa a tua mente ficando cheia, o teu inconsciente ficando tomado pelo Evangelho, para isso virar um reflexo em você, não só uma informação. Enquanto isso não acontecer, vocês vão chover no molhado, não vão aprender nada, não vão a lugar nenhum, vão fazer moonwalking, vão derrapar para trás a vida inteira.